Então é isso, meus queridos. Fiquem firmes aí, porque a vida de vocês será abençoada, certo? E o Diogo vai falar um pouco da história dele aqui, né? Como foi a conversão dele, porque todos nós, um dia, nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito, né, Diogo? A gente Sim, andava conforme a gente entendia como deveria ser, né? Mas quando Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, ele queria que o ser humano vivesse de acordo do que ele planejou para a humanidade, né? Imagina, Adão e Eva no Jardim do Éden, eles tinham tudo o que eles poderiam imaginar, não faltava nada para eles. sim. Eles tinham o principal, que era a presença de Deus ali, Aleluia. caminhava com eles ali. Imagina o privilégio de você ver Deus caminhar com você ali, meu. É Sim, tremendo. é Então, o maravilhoso. projeto de Deus para as nossas vidas, para a vida do ser humano é essa, que a gente tenha uma comunhão com Ele, um diálogo, como eu tô conversando com o Diogo aqui, né, Diogo? Sim. Deus, ele quer que a gente tenha esse diálogo com ele. Não é aquela coisa robótica ou uma coisa que você faz por obrigação e fala e acha que não vai ter resposta, que ninguém tá te ouvindo, porque você não enxerga ele. Sabe? Deus, ele quer que a gente tenha um relacionamento com ele. E isso foi desde a criação. Só que o pecado corrompeu, né? O pecado corrompeu Adão e Sim. Eva e se instalou na humanidade e foi nascendo gerações atrás de gerações e aqueles conflitos todos, né? Você vê que surgiram reis, surgiram reinados, nações contra nações e até hoje você vê nações contra nações. Guerras acontecendo direto. Você vê agora nas mídias, né, no jornalismo aí, a guerra com Israel. Israel e Irã, teve com Hamas, né? Então, o Irã. Então, tem muitas coisas acontecendo na humanidade que a gente fica assustado, preocupado. Mas, para quem tem discernimento, sabe que tudo que está acontecendo hoje tem que acontecer. Sim. Porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e não muda. O que Deus fala na palavra de Deus é vivo, sabe? Não tem como voltar atrás. O que está escrito lá não volta atrás. Então, na palavra de Deus fala que nações se unirão e atacarão Israel, né? Eles atacarão Israel e eles vão sofrer muito. Na palavra de Deus fala isso. Mas eles têm a promessa de Deus. Um dia, os judeus eles vão reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador. Porque se você for ver, tem muitos judeus que são os judeus ortodoxos, né? Eles não creem que Jesus é o Messias. Até hoje eles esperam o Messias, né? Mas tem judeus que são cristãos. Mas na palavra de Deus fala que Israel vai sofrer muito ainda. É o que a gente está acompanhando nas mídias sociais, Sim. certo? Então o que Deus quer para nós é que nós temos essa comunhão com Ele, que nós voltamos para Ele. E a nossa vida sempre aconteceu isso. A gente andou do nosso próprio jeito, né, achando que estava no caminho certo, que não, a gente não precisa buscar Deus. Eu acredito em Deus, está no meu coração, mas, meu, para que ir para a igreja? Né? Para que cumprir tudo aqueles mandamentos lá? Pô, mano, mas tem gente que vai na igreja e continua fazendo coisas do mundo, né? Tipo, o mundo não sai da pessoa, né? Então isso é complicado. Mas, Diogo, então como foi esse período seu, quando você estava no mundo, sabe, vivendo do seu jeito, e você parou e pensou, cara, eu preciso de Deus na minha vida. É Ele que precisa ser o Senhor da minha vida. Então vou me voltar para Ele, porque Deus ele nunca nos abandona, né? Deus ele está só esperando Sim. a gente se voltar para Ele. Como foi esse momento assim que você falou, não, cara, eu preciso de Deus na minha vida? Bom, vamos lá. Anselmo, você, como você falou, você me conhece já há alguns anos. Naquela época que nós trabalhávamos juntos, eu tinha ali aproximadamente, acho que uns 22 anos, em média. E eu não estava passando um momento bom espiritualmente, né? Porque quando nós passamos por algumas dificuldades, embora a gente nasce, né? A gente nasce, e nesse decorrer do nosso tempo, da nossa vida, sem conhecer a Deus e sem conhecer a palavra de Deus e sem ter o Espírito Santo de Deus, nós vamos nos enchendo de muitas coisas que não convêm a Deus. Entende? É como se você fosse uma caçamba e aí você passa anos e anos sendo cheias de entulhos. A gente vai carregando essa bagagem, Isso, né? e vai chegar uma hora que vai pesar para você. Por quê? Você foi feito, nós fomos feitos vasos para quê? Para conter
Deus. Só que aí nós passamos o quê? A conter muitas coisas deste mundo. E essas coisas vêm o quê? Vêm trazendo feridas, amarguras, vem trazendo problemas, isso vai acarretando. Só que, de certa forma, quando você tem um coração na sua mente de querer uma mudança, de certa forma vai ser bom, porque lá na frente você vai se entregar ao Senhor, né? Foi o que aconteceu comigo. Então eu vim, né, de um mundo, muitas coisas erradas fazendo, enfim, você até lembra. E aí eu cheguei num tempo que eu falei, poxa, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso, e foi onde eu comecei a falar para Deus, falei, Deus, me tira dessa situação, mesmo não conhecendo. Eu falava, Deus, me tira dessa situação, me tira desse estilo de vida que eu tô vivendo, né? Porque da forma que eu tô vivendo eu não vou muito longe, entende? E aí foi onde começou um processo. E aí foi onde um amigo meu também, que era do mundo na época, ele se converteu bem antes de mim, e ele foi um instrumento de Deus na minha vida, ou seja, foi a ponte de ligação de mim para com Deus. E aí passei pelo Encontro com Deus, que é um evento que a gente faz na igreja, frequentemente, a cada 3 meses, você vai na sexta-feira à noite e volta no domingo, e é um tempo onde você tem lá só palavras de Deus, e realmente ali você tem de fato um encontro com Deus. E aí eu tive esse real encontro com Deus. Que ano que foi? Isso foi em 2000 acho que em 2010. Só que aí nesse percurso eu passei pelo encontro e tive uma caminhada de uns 4, 5 meses firme. Depois tive aquela recaída. Só que eu tive a recaída, só que você já sabe o caminho da vitória novamente. Já foi isso. E aí fiquei um bom tempo depois, né? Passei por vários processos. E aí, há uns 8 anos atrás, né? Eu falei, Senhor, eu preciso voltar para os caminhos. E aí foi onde eu voltei. Acho que eu creio também que eu voltei um pouco mais maduro também com as decisões que eu queria. E pedi para o Senhor me selar com o Espírito Santo dele, né? E aí foi onde ele literalmente veio e selou a minha vida, enfim, mudou completamente, entendeu, Anselmo? Eu tenho até um versículo aqui, né, que eu quero compartilhar com você, que é muito conhecido, que eu creio que de repente eu vou ler aqui, né? Foi onde Deus marcou a minha vida, foi onde na situação em que eu estava, e de repente pode marcar você. De repente eu não sei em que situação você se encontra agora, né? Em que situação você se encontra agora, e através desses versículos Deus pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Amém. Tá lá em Mateus 11, 28, que diz assim, 28 em diante, que diz bem assim, você já deve conhecer. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, te darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse aqui foi o que marcou a minha vida, porque eu cheguei realmente desse jeito, com bagagens, um fardo pesado, um jugo pesado de condenação, de acusação, você não presta, você nasceu assim, você vai morrer assim, as coisas funcionam tudo para os outros, menos para você, porque isso é jugo de Satanás sobre as nossas vidas, né? E pesado espiritualmente, pesado. E aí quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, Senhor, toma esse fardo e me dá o seu. E aí foi onde Deus começou ali de fato a trabalhar na minha vida, Anselmo. Amém. E hoje, né, não é que eu não tenha dificuldades, a gente tem dificuldades, problemas, mas hoje o fardo que eu carrego diariamente, ele é leve, ele é suave, entendeu? Que é justamente esse fardo de Jesus. Entrega, né? Vem a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Exatamente. Então, a gente vive com uma carga tão pesada do dia a dia. Sim. Porque é trabalho, é família, contas para pagar, tanta coisa para resolver, né? Que a gente fica com a cabeça a mil. Exatamente. E a gente fica totalmente sufocado, né? Então é nesse momento que a gente precisa se voltar para Deus. Sim. Né? Porque senão a gente não aguenta, cara. É muito complicado mesmo a situação. Hoje em dia, como a sociedade está hoje. Então, você tem que parar um momento e falar, o que eu tô fazendo da minha vida? Não é assim que Deus quer. Deus, ele quer que eu me aproxime dele, que eu
solte toda essa bagagem, toda essa carga, entregue para ele, que é ele que vai dar o conforto, o alívio e vai dar o direcionamento, a direção para que a gente possa conduzir a nossa vida Sim. de a melhor forma possível, né? Então, é muito... Que nem no seu caso, você ficou um tempo fora, essa é uma parte meio complicada, porque, assim, nem todo mundo, às vezes, tem a oportunidade de voltar, Sim. né? É Tem verdade. pessoas que se convertem, né? Começa a ir na direção que Deus está pedindo, só que por conta das coisas que acontecem na vida, tal, a pessoa acaba se afastando. E esse é um momento complicado, porque que nem tem aquela passagem que fala, quando você aceita Jesus, tudo aquilo, toda aquela carga negativa que estava em você sai, né? Aqueles espíritos, todo o mal sai de você. Quando você volta para o mundo de novo, os espíritos que estavam rondando, eles encontram a casa vazia e voltam com mais. Sim. Entendeu? Então, a vida da pessoa, a partir desse momento, acaba ficando completamente difícil de lidar, né? Ela fica muito oprimida. Então, tem pessoas que acabam não conseguindo voltar. Aí tem gente que vai e aborda essa pessoa, pô, Jesus te ama, Jesus é isso, é aquilo. Ah, mas eu sei disso, né? Eu frequentava, tal. Mas beleza, tô tranquilo. Mas e se de repente acontece um momento de essa pessoa ser recolhida? Imagina, se acontece alguma coisa e essa pessoa acaba indo desviada, perdendo, né, a salvação. Então é um momento complicado, né? No seu caso, você voltou, Deus, sabe, permitiu que você voltasse para casa dele, você também se esforçou, porque a gente tem que se esforçar, né? Deus, ele tá ali, ele nunca vai nos abandonar. É nós que abandonamos, né? Então, se a gente não se esforçar e falar, não, chega, eu preciso da presença de Deus na minha vida, vou buscar, sabe? Então, Deus, ele restaura, restitui. A glória da segunda casa é maior que a primeira. Maior que a da primeira. Você entendeu? Exatamente. Então, é difícil. Então, tem pessoas que não conseguem, né? É um momento complicado, mas graças a Deus, Diogo, você voltou, tá firme, Glória a tá Deus. bem casado, Sim, a sua família. esposa também com a família vão Linda. pra igreja, frequenta Meus filhos, seus tudo. filhos, é uma bênção.